Importante, né, da gente tentar não limitar algo a definições, mas dentro dessa proposta de investigar yoga como propósito de autoconhecimento. E o que autoconhecimento? Se não a gente conhecer a realidade mais profunda de nós mesmos. Eu posso aqui me resumir como Marco, mas existe alguma coisa em mim antes do Marco. Então eu gosto de colocar yoga como esse retorno, esse reencontro, essa reunião com a origem, o eu sou antes do Marco. E é tão interessante porque o campo é esse, a escola é essa, a tendência, né, da gente, mais do que tendência, na verdade um verdadeiro condicionamento de eu me resumir como Marco, porque eu recebi esse nome e do momento que eu me identifico com o nome e com as classificações que vêm por trás desse nome, meu currículo, meu adjetivo, as definições que me dão, as definições que eu me dou, é muito fácil da gente se perder em esquecimento da origem, do eu sou antes, do eu sou que é antes e continua sendo, mas eu estou aqui perdido na minha vida de Marco. Então esse reconhecimento de estar perdido, de algo faltar, apesar da minha vida ter tudo que aparentemente eu possa precisar, é onde a invocação do yoga, dessa busca, desse reencontro, sabe? A possibilidade de saciar a sede, sabe? Vem. E o yoga surge, sim, aí como caminho de autoconhecimento. Interessante, né? Porque num nível conceitual, a gente tem emergência como botão vermelho, sirene, né? Mas se a gente pega a palavra emergir, então, são palavras que se encontram, porque a invocação, né, espiritual é de emergência. E é interessante porque a vida, o que não falta é emergência. É botão vermelho, é sirene. E, no entanto, a gente não emerge espiritualmente, por falta de vincular o desafio, a doença, a crise, com o aprendizado, com escola, com oportunidade de crescer, de evoluir, de emergir. Então, eu não sei se tem cabimento a vida humana, senão de emergir espiritualmente. Sendo assim, o cabimento do sofrimento, da crise, da doença, do conflito, ele é bem-vindo, porque é através dele que a gente deixa e se desapega do comodismo de achar que a vida por si mesma é um campo de felicidade plena, e não é. Porque nascemos, vamos morrer, ou seja, não existe controle. Isso é bem importante da gente entender, sabe? Simples assim, o fato de termos nascido, sendo assim, de vamos morrer, início, fim, já nos dá um quadro, uma possibilidade de realização que não existe controle. A morte pode chegar a qualquer instante. E daí uma invocação de buscar encontrar um lugar, ainda que com a realidade da morte, da minha finitude como Marco, eu encontrei paz. E essa paz que não é a paz do Marco, porque a paz do Marco tem um oposto. Ela tem o outro lado, que é ausência de paz, conflito, dor, angústia, algo sem paz. Mas existe sim algo na nossa condição de humanos, seres humanos, algo da realidade do ser antes do humano, que é paz, estado de paz, não experiência de paz. E essa invocação, sabe, é onde talvez eu dedique toda a minha vida eu não quero mais experiência de paz. Eu quero encontrar um estado onde a paz do Cristo, a paz de Buddha, a paz de Krishna, a paz do Espírito Santo possa me preencher. E o preço é esse, eu tenho que esvaziar-me da identificação que eu tenho comigo mesmo.
com o resumo da minha vida, que pode ser um resumo até adequado e bacana, mas que é resumo, sabe? Tem um outro lado, tem uma experiência favorável que já passa, e aí o encontro com o sofrimento, que nada mais é talvez do que eu me desiludi de que eu não me basto como Marco. Tem alguma coisa que sustenta o Marco, que vem antes do Marco, um espaço onde o Marco se manifesta. Eu quero comungar com esse espaço para poder me vestir como Marco, estar Marco e não sofrer, e não fazer os outros sofrer. Nesse estado há um contentamento, que apesar do absurdo da vida, a gente contempla a graça da vida também, apesar da sua finitude. Estamos aqui de passagem e a vida é escola. E o interessante é isso, eu compreender vida como escola, eu compreender-me como aluno, aprendiz, e de repente vem uma leveza, porque se eu sou aprendiz, enfim, não existe cabimento para cobrança de perfeição, que a gente muitas vezes tanto se cobra e se culpa e se condena, e a vida pesada. Que bom poder compreender-me aprendiz e sentir-me grande assim, não pequeno, não menos, sabe? Mais leve, até para poder trilhar essa vida de aprendizado, né? Tranquilamente. Isso tudo para mim é a senda, sabe? É o caminho do yoga. E que independente desse rótulo, né, que a gente dá, e às vezes projetando isso para a Índia, para o Oriente, não. Estou falando de um yoga autoconhecimento, né? De uma vida de yoga que todos nós podemos viver e que não é, né, algo exclusivo de uma determinada tradição. Uma pessoa que vive essa busca de inteireza, de um ser inteiro, vive uma vida de yoga, sem rotular isso de yoga, simplesmente, mente simples, estou inteiro, com o que me cabe, né, na minha expressão. Mais do que a gente, nesse caminho espiritual, ir construir outro quarto de definições e crenças, eu acho que é a gente compreender que aonde esse quarto está é algo muito mais esplêndido, não a finita possibilidade de um quarto bem montado, religioso ou não, mas de um reconhecimento de uma morada, onde esse quarto com a sua expressão existe e é bem-vindo, mas não se resuma a quarto. Você está dentro de uma casa, e essa casa que te pertence, né, aonde você pertence, é a casa desse mistério, o lar desse grande em nós. E que incrível viver uma vida identificado com o aparente, né? Existe uma vida antes dessa aparência. Que vida é essa, irmão? Quem sou eu? Quem sou eu? Que vida habita em mim, dando a possibilidade de eu ter uma vida de Marco? E que me cabe, né, responsabilidades, deveres, prazeres, curtição. Mas é uma vida de Marco, puxa vida, sabe? E existe um descontentamento de Marco. Nesse sentido, eu posso até definir-me doente de Marco. E bendita doença de Marco. E o reconhecimento dessa doença é o que me faz marchar, peregrinar, ir em busca dessa saúde maior. E parece que, sabe, é um constante renascer nesse sentido, né? A gente se reconhecer humano para poder ser humano verdadeiramente. E humano nesse contexto, sabe, de luz e sombra, de sucesso e insucesso. Eu, qualidades e eu, defeitos, mas tudo sim, tudo estou, tudo bem-vindo. Talvez mais ainda, talvez Deus esteja acontecendo em mim quando eu perdoo, quando eu honro, quando eu acolho, quando eu sou mais completo com toda a minha expressão humana.
o absurdo e a graça junto, lado a lado. Nenhum melhor do que o outro, tudo faz parte. E se os conteúdos que eu entrego aqui fazem sentido para você de alguma maneira, se os conteúdos que eu entrego aqui te inspiram, eu convido você a ser um apoiador recorrente do meu projeto. Você clica aqui no link da minha página no Apoia-se para você ser um apoiador mensal do meu projeto de financiamento coletivo recorrente. Assim, eu posso continuar fazendo esses vídeos, entrevistando essas pessoas de maneira livre e autônoma. E com isso você continua me ajudando a produzir esses conteúdos, você continua fazendo com que esses conteúdos cheguem a mais pessoas e que eu possa me dedicar 100% nisso cada dia mais. Bora cocriar?